Olá, muito boa noite para você. O balanço das operações realizadas durante o Carnaval nas rodovias. Na região de Patos de Minas, as ocorrências por embriaguez no trânsito foram ainda maiores que no ano passado. E você vai ver também. Na BR-365, epidemia. Patos de Minas tem mais de 700 notificações de dengue desde o início do ano. No reforço contra a AIDS, medicamento pode prevenir o contágio. O aumento nos preços e na comercialização de ovos durante a quaresma. Medidas com políticas públicas são saídas para enfrentar a fome. Futebol. Atlético decepciona com empate sem gols na estreia da Copa Libertadores. Cruzeiro encara Caldense pelo Campeonato Mineiro. Após reclamações, a nova previsão para a conclusão das obras da Lagoinha. E o aumento na produção de lixo durante o Carnaval em Patos de Minas. Destaques do NTV News que está começando a partir de agora. A Polícia Rodoviária Federal registrou redução de 6% em acidentes e 32% em mortes nas estradas brasileiras durante o Carnaval. Nos 75 mil quilômetros de malha federal foram 1.085 acidentes, 1.260 pessoas ficaram feridas e 73 morreram esse ano. Minas Gerais foi o estado com o maior número de acidentes no Carnaval. As ocorrências ou as principais ocorrências registradas pela PRF foram de excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, irregularidades com documentação, má conservação do veículo ou falta de equipamentos obrigatórios. Dos 87 mil motoristas submetidos ao teste de embriaguez, 2.371 haviam ingerido ou bebido antes de dirigir. Eles pagaram multa de R$ 2.934,70 e terão o direito de dirigir suspenso por pelo menos um ano. A Polícia Militar de Minas Gerais divulgou hoje o balanço da Operação Carnaval realizado durante os dias da folia em Minas Gerais. Na região de Patos de Minas, destaque para o aumento nas ocorrências de embriaguez ao volante. Até às 23 horas e 59 minutos desta terça-feira foram realizadas diversas fiscalizações de trânsito para evitar ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade, direção sob influência de álcool e tráfego pelo acostamento. Aproximadamente 1.200 policiais militares participaram das ações realizadas em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. Tivemos aí cerca de 1.100 pessoas presas por embriaguez ao volante e cerca de 1.500 veículos removidos, veículos em péssimas condições de uso que não deveriam estar transitando. Isso refletiu diretamente nos resultados envolvendo redução de vítimas fatais e não fatais. Em vítimas fatais, vemos uma redução de 60% no número de vítimas e não fatais, uma redução de 40%. Tivemos mais de 20 armas de fogo apreendidas. Isso reflete diretamente na redução de homicídios, na redução de roubos nos blocos carnavalescos, tanto no interior quanto na capital. Na região de Patos de Minas, a Polícia Militar Rodoviária informou que os números foram positivos. Foram apreendidas 2 armas de fogo com 7 ocorrências de posse de drogas. Um veículo foi recuperado e 25 pessoas presas por embriaguez. Em 2022, foram 4 prisões por esse motivo. Ao todo, 103 veículos foram removidos contra 6 na mesma situação do Carnaval passado. E 7 ocorrências relacionadas a crimes de trânsito foram registradas. Os números de prisões por embriaguez e ocorrências administrativas também chamam a atenção. Em 2022 foram 12 ocorrências registradas. Este ano, a Polícia Militar Rodoviária registrou 51 ocorrências de embriaguez ao volante. A gente trabalhou bastante no foco repressivo também, e isso resultou nesse quantitativo de prisão de pessoas por estarem cometendo o crime de embriaguez. No geral, administrativamente, criminalmente, foram 51 autuações. Dessas 51, 26 pessoas foram presas por estarem cometendo o crime de trânsito de embriaguez ao volante. O levantamento mostra ainda que 7 acidentes de trânsito ocorreram durante o período. Em 2022, foram 15 acidentes. Neste ano, foram 4 acidentes sem vítimas contra 8 do ano passado. Ao todo, 3 vítimas ficaram feridas, enquanto no mesmo período do ano anterior foram 15. Além disso, os dados apontam que não houve registro de óbitos em decorrência dos acidentes ocorridos nas estradas que cortam a região. A gente trabalhando especificamente nessa área e também reprimindo essa questão da ultrapassagem em local proibido e forçar a ultrapassagem, a gente conseguiu sim
trabalhando em conjunto com alguns órgãos parceiros, PRF, DR, a gente conseguiu sim fazer com que o índice de sinistro ficasse bem abaixo. Para vocês terem ideia, foram 3 ocorrências de sinistros com vítimas, nenhuma dessas ocorrências com vítima fatal, o que a gente já considera a operação exitosa. O ano passado a gente teve, infelizmente, a ocorrência de uma vítima fatal. A Polícia Militar Rodoviária, em conjunto com a PRF e o DR, também realizou diversas ações de destaque. A gente teve prisão de foragido da justiça, apreensão de armas de fogo e tivemos também uma caminhonete clonada. Essa caminhonete com placa de Tocantins, mas ela estava na realidade com placa do Espírito Santo. Ela era produto de crime lá no estado de Tocantins, estava rodando próximo a Coromandel e ela foi recuperada através da perspicácia dos militares que realizaram a abordagem. Então a gente fez essa apreensão dessa caminhonete, fez a prisão de quem a conduzia no momento. É uma ocorrência que a gente se sente enaltecido de ter participado. Os dados mostram o esforço e as estratégias dos órgãos de segurança pública em melhorar o cenário do trânsito. Mas a ação do condutor que utiliza a via também é essencial para diminuir esses números. Por isso fica aqui o alerta. A gente deve sim, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então muitas das vezes o cidadão esquece dessa questão da responsabilidade de todos. Nós temos que incutir na mente do condutor que ele, sendo o usuário da via, que ele é responsável também pelo trânsito. Todos somos responsáveis pelo trânsito, né? Um acidente com batida frontal envolvendo uma caminhonete S10 e um veículo Gol foi registrado na noite desta quarta-feira no quilômetro 396 da BR-365 em Patos de Minas, no trecho conhecido como Curva da Morte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, chovia no momento do acidente, o que pode ter contribuído para essa violenta colisão. A S10 trafegava sentido Patos de Minas quando bateu contra o outro carro que transitava rumo a Varjão de Minas. O casal que estava no Gol reclamava de dores no peito e foi socorrido por uma unidade do SAMU. O motorista da caminhonete não ficou ferido. Pois aí, na mesma noite, outro acidente foi registrado na BR-365, dessa vez envolvendo um caminhão e motocicleta. O motorista do veículo de carga teria perdido o controle direcional após passar sobre um buraco e, com isso, atingiu a motocicleta que era conduzida por Celso Soares de Andrade, de 61 anos. A vítima sofreu trauma no tórax e hemorragia interna. O corpo foi velado em Varjão de Minas. Celso, segundo as informações, residia no assentamento Santo Antônio, que fica nas proximidades do local onde o acidente aconteceu. Moradores daquela região lamentaram a perda e se mostraram indignados com a quantidade de buracos nesse trecho da rodovia. Nesse trecho e em muitos outros, né? A BR-365 precisa das intervenções urgentes, né, aí do DENIT, que é o responsável pela manutenção. Já foi aí dito pelo DENIT que medidas estão sendo tomadas, né, que uma empresa será aí contratada por meio de licitação para as melhorias, né, que a rodovia tanto precisa, até porque tem um tráfego intensamente pesado e certamente com uma rodovia melhor, mesmo com o tráfego pesado e mesmo a rodovia não tendo aí mais faixas como deveria ter, né, não sendo duplicada, certamente não tendo buracos, pelo menos poderíamos ter aí um número menor de acidentes ou incidentes que levam aí a mortes, como foi o caso desse motociclista que faleceu na noite passada na rodovia BR-365. Depois do intervalo aqui no News, no reforço contra a AIDS, medicamento pode prevenir o contágio. Epidemia. Patos de Minas tem mais de 700 notificações de dengue desde o início do ano. As buscas no Google pelo termo infecção sexualmente transmissível. Pouca gente sabe, mas o medicamento distribuído pelo SUS pode ser um grande aliado no combate à AIDS, principalmente em épocas como o Carnaval. É a PrEP, a abreviatura de profilaxia pré-exposição. É um único comprimido com 2 medicamentos, tenofovir e entricitabina. Quando tomado todos os dias, o comprimido tem efeito de prevenção ao vírus HIV. Ao tomar o medicamento, que é um antiviral, caso aquela pessoa entre em contato com o vírus, aquele antiviral, né, que está no seu organismo já vai impedir que o vírus se multiplique no seu organismo. A melhor prevenção é o uso do preservativo em todas as relações sexuais. Ele protege contra a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. O comprimido veio para melhorar a política pública de prevenção.
Desde 2017, o SUS incluiu o remédio na estratégia. Ele é recomendado para pessoas que se expõem ao risco com mais frequência. Desde homens que fazem sexo com homens, pessoas trans ou travestis, profissionais do sexo, pessoas que têm um relacionamento, né, com uma outra pessoa que vive com HIV, que é o que a gente chama de casais sorodiferentes, né, um vive com HIV e o outro não. São pessoas que a gente considera que são mais vulneráveis à aquisição do HIV. A sigla PrEP vem do inglês Pre-Exposure Prophylaxis, que significa profilaxia pré-exposição. Existem duas formas de utilizar o comprimido, fazendo a PrEP contínua, que é tomar todos os dias, ou a PrEP sob demanda, que é para momentos específicos. A PrEP sob demanda é aquela como você pode gerenciar a sua atividade sexual, por exemplo, você toma 2 comprimidos, 2 a 24 horas antes da relação sexual, e depois toma mais 2 comprimidos no dia seguinte. Toma um depois da relação sexual e outro daí 24 horas depois. Seria só 4 comprimidos. Então, essa estratégia também ela é tão eficaz quanto tomar o medicamento continuamente. O comprimido da PrEP também é vendido em farmácias. O infectologista recomenda, porém, que quem acreditar que pode se beneficiar do tratamento, procure o SUS. Não, eu quero tomar para aumentar minha segurança. Não, acho que tem que procurar o serviço de saúde. As unidades básicas de saúde daqui a pouco vão ser treinadas para também oferecer essa estratégia. Procurar um médico que prescreve, pedir orientação, né? Acho que é importante isso, essa pessoa buscar orientação, porque ela pode estar sendo medicalizada, tomando medicamento sem necessidade. Em Belo Horizonte, 1.300 pessoas fazem a PrEP atualmente. Quem adere ao protocolo de prevenção passa por avaliações médicas a cada 4 meses. Ele vai conversar com o médico que vai atender para saber sobre os riscos, né? Ele vai fazer uma avaliação, fazer um teste rápido para HIV, porque assim, o primeiro pressuposto da pessoa fazer a prevenção é que, a princípio, o exame dela esteja negativo, né? Então, ela faz exame do HIV, exame de teste rápido também para sífilis, hepatite B e C. E aí ela faz uma avaliação inicial e naquela conversa, né, vai ser identificado se ela realmente tem indicação e também não tem outra indicação do uso da PrEP. Foram divulgados os resultados do maior estudo sobre a PrEP feito na América Latina, o segundo maior conduzido no mundo. O estudo foi feito entre 2018 e 2021 e avaliou os resultados da oferta imediata de PrEP oral diária em sistemas de saúde do Brasil, México e Peru. O estudo mostrou que a incidência de HIV nos grupos que seguiram a PrEP foi muito baixa. A profilaxia se mostra uma aliada na tarefa de prevenir e acabar com a AIDS. O acesso ainda é muito pouco procurado, as pessoas procuram pouco, muito por conta de que as pessoas não sabem que existe a PrEP. Você vai ver o perfil de quem está usando PrEP, são pessoas de nível socioeconômico elevado, com escolaridade alta, a população periférica, que não tem acesso a esse conhecimento, não procura, porque não sabe. Então, nós temos que ampliar ainda mais esse acesso. Ainda falando sobre saúde, Patos de Minas vivencia uma nova epidemia de dengue. Já são mais de 700 casos notificados dessa doença desde o início do ano. Olha, essa notícia trazida pelo Programa Municipal de Combate à Dengue não é nada animadora para o município de Patos de Minas. Já são 720 casos de dengue notificados aqui no nosso município. Quem vai trazer as informações é a Daniele. A Daniele é a coordenadora do Programa Municipal de Combate à Dengue. Então esse número ele é assustador e com base na quantidade de habitantes de Patos de Minas, é uma epidemia. Sim, né, de acordo com o número de casos comparado com o número de habitantes, nós entramos em epidemia nessa semana. Como que vocês monitoram esses casos? São aqueles notificados na UPA, nos PSFs? Como que funciona isso? Sim, o paciente, né, com sinais suspeitos de arbovirose, tanto dengue, zika ou chikungunya, ao procurar a unidade de saúde, seja ela pública ou particular, né, é feita a notificação. Essa notificação é feita em um sistema de informação que é transmitido para nós, né, para a gente fazer o controle do vetor naquele local onde tem um caso positivo para a dengue. Antes deste dado tão preocupante, Patos de Minas já tinha realizado o LIRA, que apontou 5,7, que é considerado muito alto, já que os levantamentos anteriores eram menores, ou seja, esse LIRA, que é o levantamento rápido de infestação por Aedes, ele foi feito para tentar controlar, e aí vocês se depararam com esse número tão alto.
Sim, o Lira foi fidedigno, né? Ele mostrou aí um alto índice de infestação, ou seja, uma grande quantidade de larvas e também de mosquitos adultos, né, no meio ambiente, que foi confirmado agora, né, com um elevado número de casos. Nós estamos no mês de fevereiro, né? Temos aí um número 4 vezes maior que o mesmo período do ano passado. Nas últimas semanas, vocês têm intensificado as visitas nos imóveis, a conscientização. Acontece em alguns postos de saúde. Quais foram as estratégias adotadas pela pasta para tentar frear esses casos na cidade? Conscientização da população, que é o mais importante, né? Se cada um fizer a sua parte, né? É o que faz diminuir esse número de casos. Fizemos um treinamento também com todos os agentes de endemias para revisar, né, e as estratégias que nós temos. Iniciamos na semana passada a pulverização com uso de inseticida nos locais onde tem casos positivos, né? Lembrando aí que a pulverização é o último recurso que a gente utiliza, porque o mosquito cria aí resistência, né, ao inseticida que é utilizado. Falando em resistência, a gente tinha um intervalo aí dessa epidemia da doença que durava de 2 a 3 anos. Isso não pode ser mais considerado. A gente não está num ano endêmico e mesmo assim a doença veio quase 1000 casos. O vetor tem se tornado cada vez mais resistente, né? Um ovo de Aedes aegypti, antes a gente falava que ele ficava no meio ambiente por volta de 1 ano. Hoje os estudos recentes mostram que pode ficar mais de 700 dias no meio ambiente. Entrou em contato com a água, ele vai eclodir e vai virar um mosquito adulto. E já nasce infectado. E as ovitrampas, esse trabalho com as ovitrampas, como que funciona para tentar também frear o avanço da doença? As ovitrampas são um monitoramento, né, que a gente faz em todo o município, verificando aí também os locais de maior infestação. Parte do Lira também, as ovitrampas? As ovitrampas são estratégia que Patos, né, utiliza desde 2018 e o Lira ele é feito 4 vezes ao ano. Então o monitoramento das ovitrampas ele é constante e o Lira nos meses, né, que são predeterminados pela Superintendência Regional de Saúde. No caso de Zika e chikungunya, tem algum caso no município notificado, Daniela? Para a chikungunya, né, tiveram 6 notificações e um confirmado em janeiro. E para a Zika teve um caso notificado, mas que já foi descartado. Está muito preocupante. Então, o que funciona mesmo para parar uma epidemia é evitar, né, que esse mosquito nasça, evitar, né, deixar ali os potenciais criadores para o mosquito se desenvolver. Nós começamos aí com a pulverização, mas eu lembro, mais uma vez, que esse é o último recurso disponível e que a eficácia dele é bem limitada. São quase 2 anos, né, que o ovo fica ali no ambiente esperando, né, o momento certo de eclodir, ou as condições para eclodir. 700 dias é muito tempo, né, para um organismo ali ficar ali inerte, até que venham as condições de calor e umidade para que ele ecloda e vire aí o mosquito Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, de chikungunya e de zika. Olha, em instantes aqui no News, a gente fala do reforço de políticas públicas que são saída para enfrentar a fome e o aumento nos preços e na comercialização de ovos durante a quaresma. O tema da campanha da Fraternidade 2023, lançado nesta quarta-feira, é Fraternidade e Fome, chamando a atenção para a emergência sobre o assunto. E para além das campanhas, o combate à fome no país só será possível com reforço de políticas públicas, segundo estudiosos do assunto. Hoje, o país tem mais de 30 milhões de pessoas que não sabem quando será a próxima refeição. A fome e a extrema pobreza têm alcançado números expressivos no Brasil. Um levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Saúde e Segurança Alimentar e Nutricional mostrou que mais da metade da população brasileira vive em insegurança alimentar. Chegamos, então, os números finais de 2021, começo de 2022, com 33 milhões de pessoas, né? Ser exato, 33,1 milhões de pessoas com insegurança alimentar grave, ou seja, um aumento de 14 milhões de pessoas. Muitas ONGs convivem todos os dias com essa realidade. Quem está na linha de frente vê o que os dados muitas vezes não conseguem transmitir. O número de pessoas passando fome é expressivo, mas o sentimento individual de cada pessoa que passa por essa situação é imensurável. A gente, infelizmente, nós mesmo por nós temos que fazer escolhas. Por quê? Porque a gente não consegue atender todo mundo.
Então, a gente vai dando prioridades. Claro que a gente gostaria de atender todo mundo, sim, entendeu? Esse, de uma certa forma, seria o plano perfeito do nosso projeto, mas a gente não consegue, a gente não consegue acolher todo mundo. Hoje, se você me perguntar assim, vocês conseguem acolher uma porcentagem de quanto? 70% no máximo. Obviamente, a pandemia trouxe problemas, mas a gente já vinha com um problema muito sério, que era o desmantelamento, desarticulação, né, o fim de orçamentos, uma série de ataques às políticas de segurança alimentar. Um fator também muito interessante que você tem que perceber é a questão da inflação dos alimentos. Então, a gente tem uma inflação muito grande, e dentro dos vários setores que você vê a inflação, o de alimentos é um dos maiores, se não for o maior. Você precisa ter uma sociedade, primeiro, que se interesse, um governo que tem esse tema em sua agenda, uma série de ações que vão surgir para atacar esse fenômeno. Como eu disse, tem múltiplas causas e também tem múltiplas formas de você abordá-lo para tentar diminuir, frear, enfim, sumir esse problema gravíssimo, que são pessoas que não conseguem ter suas 3 refeições diárias. Discussões como essa precisam ser o centro de debates econômicos e sociais. Garantir condições mínimas de dignidade à população é um dever do Estado. As ONGs e a sociedade civil podem e devem ajudar, mas é o poder público que deve fornecer políticas permanentes para acabar com uma situação tão degradante. Um sábado de manhã cedo, deveria ser umas 7, 8 horas da manhã, a mãe chorava muito, com os olhos muito inchados. De princípio, quando eu cheguei, eu pensei que ela estava passando mal. Aí eu falei, o que está acontecendo? Aí ela falou assim, tem 3 dias que eu não durmo, minha cabeça doendo demais. Então, imediatamente, e ela com 4 crianças, a gente já queria, de uma certa forma, levar ela para a UPA, entendeu? Ela falou, não, a minha cabeça doendo porque essas meninas não param, que são as 2 menores, não param de chorar, porque elas querem leite, eu estou dando água com açúcar. Com a quaresma, a tendência é de aumento na venda de proteínas que possam substituir a carne vermelha. Exemplo disso é o ovo. Na Ceasa, em Patos de Minas, esse produto, ele sofreu aumento, o ovo sofreu aumento no preço e já apresenta um crescimento de 30% nas vendas. Você sabia dos vários benefícios do ovo? Confira só alguns. Contribui para aumentar a massa muscular, ajuda a memória e a concentração, auxilia na perda de peso, melhora o sistema imunológico, ajuda a reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom, combate a anemia, previne o envelhecimento precoce, mantém a saúde dos ossos e dos dentes. Além disso, o ovo também é a principal dieta de muitos católicos durante a quaresma. É nesse período que os fiéis deixam de comer carne e investem no ovo e peixe. No Ceasa de Patos de Minas, a demanda pelo produto aumentou. O crescimento, de acordo com o diretor de Indústria, Comércio e Serviço de Patos de Minas, é de 30%. Esse aumento da venda de ovos durante a quaresma, eu acredito que seja porque o consumidor, o povo em geral, não come carne ou quer mudar a alimentação, então procura substituir essa proteína através do consumo de ovos. Eu acredito que seja isso. Realmente tem uma procura de 20% a 30% a mais e também tem um aumento no preço de 20% a 30% a mais. Hoje, uma caixa do produto custa em média R$200. Antes da quaresma, custava R$170. Um aumento que, segundo José, tem a ver com a baixa produção do produto no período. E o valor do ovo deve continuar aumentando nos próximos dias. Não é quaresma que vai fazer diminuir a produção de ovo, a galinha caipira principalmente não bota porque é quaresma. A função dessa diminuição da produtividade é luminosidade, é o frio, é o consumo de água das aves, consome uma quantidade menor de água. Então muda toda a alimentação, muda toda a estrutura de uma granja durante esse período de inverno. E com isso aí a produção diminui. Já que a gente falou aí da comercialização, por falar em ovos, algumas orientações nutricionais são importantes para quem vai fazer esta substituição. Os ovos são um alimento muito rico do ponto de vista nutricional. Apresentam um valor energético moderado. São ricos em proteína de grande qualidade e contém apenas 2,7 gramas de gordura saturada a cada 100 gramas. O colesterol presente no ovo tem pouco impacto no colesterol sanguíneo.
E no período da quaresma, há uma tendência de substituição da carne vermelha pelo ovo. Consequentemente, deve-se ter atenção na hora de escolher o produto. A melhor forma é sempre, em primeiro lugar, você olhar a data de validade. A data de validade ela é super importante, então quanto mais fresco tiver o ovo, melhor. É muito importante não ter nenhuma rachadura na casca, que seja uma casca que esteja ali mais lisa, mais bem preservada, porque qualquer rachadura vai fazer com que o ovo possa ser exposto aí a bactérias. Uma coisa importante também de se olhar é a posição que o ovo está ali na bandeja. É importante que a parte mais fina dele esteja para baixo, para que a gema fique ali no meio do ovo. E com esses cuidados aí, geralmente você vai encontrar um ovo mais fresquinho e mais seguro para consumo. Ao conservar os ovos em casa, também deve-se ter atenção. Não é recomendado, por exemplo, lavar o produto antes de ir para a geladeira. Não é o recomendado, porque o ovo, a casca dele tem uma película ali protetora. Então, quando a gente lava ele ali em casa, a gente pode corromper essa película. E com isso também, mais uma vez, ele vai estar exposto mais à bactéria. A melhor forma de guardar é deixar ali naquele compartimento de refrigerar, sem ser o de congelar, né? E tendo cuidado para não colocar ele na porta da geladeira. Porque a porta da geladeira toda hora abre, fica mudando ali a temperatura. E com isso tem risco maior de contaminação por o ovo ser um alimento aí mais delicado, né? Então ter esses cuidados na hora de guardar. E não lava, gente, por favor. E para quem vai fazer a substituição da carne vermelha por ovos, atenção à quantidade consumida por refeição. E claro, dá para substituir por outros alimentos além do ovo. O mais interessante é você olhar por refeição. E quando a gente pensa por refeição, seriam 2 a 3 ovos por refeição. Não tentar exceder isso. E aí a gente vai pensar muito aí como a pessoa tolera. Porque tem pessoas também que, dependendo do consumo de ovos, aí elas sentem mais gases, mais distensão abdominal. Então a gente olhar sempre por refeição. E lembrar também que a carne não precisa de ser substituída somente por ovos, né? Que a gente tem outras opções aí de substituição. E as opções que a gente tem aí para substituir a carne, além dos ovos também, é o feijão, a soja orgânica hoje em dia. A gente pode olhar também leites e derivados nos lanches. E toda a família aí de leguminosas. A gente vem com a lentilha, com grão de bico, ervilha. São boas opções também, e claro que algumas pessoas vão substituir também por peixes, né, que são as carnes brancas que muitas pessoas substituem aí tranquilamente no dia a dia. E a substituição por peixe ela é mais complicada pela questão financeira, né? Até porque a carne do peixe, nessa época, então, fica mais cara ainda do que a carne vermelha. Infelizmente, né? Então a substituição fica meio complicada para as famílias com menor renda. Vamos fazer um rápido intervalo a seguir. Futebol. O Atlético decepcionou com o empate sem gols na estreia pela Copa Libertadores e o Cruzeiro venceu a Caldense pelo Campeonato Mineiro. Pois é, a organização da festa gratuita foi dividida. O paiolão e rodeio será de responsabilidade dos sindicatos produtores rurais. Já os pratos típicos, shows e eleição da rainha da festa do feijão será de responsabilidade da Prefeitura de Lagoa Formosa. Vamos falar de futebol. O Atlético estreou com empate em 0-0 na Copa Libertadores contra o Carabobo na Venezuela. O Galo jogou mal e Everson salvou o time com uma defesa espetacular. Antes da partida, cenas lamentáveis de xenofobia e racismo contra os jogadores alvinegros. No vídeo feito pelo Atlético antes da bola rolar no Olímpico de Caracas, na Venezuela, a delegação alvinegra foi recepcionada por torcedores do Carabobo com gritos xenofóbicos e racistas. O Atlético registrou os atos ao delegado da partida e lamentou que as cenas manchem o maior torneio da América Latina. A Conmebol também se manifestou em rede social com nota de repúdio e diz que é completamente inaceitável qualquer manifestação de racismo e violência no torneio. Informou também que o Código Disciplinar endureceu as penas para os atos e pediu um basta ao racismo. É uma coisa que vem repetidamente, acontecendo. Espero que as autoridades, quem tem poder, tomem alguma providência, porque senão sempre vão ficar falando, sempre vão ficar relatando e nada acontece, Até quando? Eu acho que as autoridades que têm poder têm que rever o que está acontecendo. Nesse clima, os atleticanos foram para o campo
E a estreia do Atlético na Libertadores foi desastrosa, não por conta do placar igualado, mas pelo futebol que apresentou. A estatística mostra que o Galo teve mais posse de bola e chutou mais a gol. Porém, foi o Carabobo que teve a maior chance na partida. Quase que como um milagre, Everson não deixou a bola acertar o fundo da rede. Souza ainda teve oportunidade e mandou para fora. A jogada do Carabobo começou com o erro de Pedrinho e as falhas se repetiram em outros lances e mostraram a dificuldade do Atlético em acertar os passes. O técnico alvinegro não gostou do jogo, mas ficou satisfeito com o empate em 0-0. Primeiro tempo, não gostei, muito lento, a troca de passe, faltou poder atacar espaço, mais allá do campo de jogo, que permitia muito pouco jogar bola. O segundo tempo foi assim, melhoramos, generamos muitas situações, pero a Copa Libertadores é assim, partido todo é difícil, termina sendo bom resultado para tratar de finalizar a série em casa. Para Kudê, as condições do gramado também prejudicaram o desempenho dos jogadores, assim como a longa viagem até Caracas. De visita a Copa Libertadores com campo ruim. Podemos melhorar? Sempre podemos melhorar. Pero vou a voltar a dizer, Copa Libertadores sempre é difícil jogar fora. Lembra que tivemos 20 horas de vuelo, não? de viagem. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira no Mineirão. Quem vencer avança para a terceira fase, a última antes da fase de grupos. E os alvinegros contam com o apoio da torcida para seguir na Libertadores. A gente tem ainda coisas para melhorar. Vamos ter o apoio da nossa torcida em casa para a gente conseguir a vitória, se classificar, passar para outra fase. É uma vitória simples, né? Garante a classificação atleticana. Essa partida no Mineirão entre Atlético e Carabobo será na próxima quarta, às 9h30 da noite. Cruzeiro e Caldense jogaram na tarde desta quinta-feira em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. O time estrelado venceu pelo placar de 2-1 no estádio do Ronaldão. O primeiro gol da Raposa foi marcado aos 17 do primeiro tempo. Bruno Rodrigues faz o passe, Gilberto dá o corta-luz e Daniel Júnior tira da marcação, batendo para o gol e abrindo o placar. O segundo gol do Cruzeiro saiu aos 36 também da primeira etapa em cobrança de penalidade. Batida fria de Bruno Rodrigues, deslocando o goleiro da Caldense e marcando o segundo do lado. Pois é, com o resultado, o Cruzeiro mantém a liderança do Grupo C com 11 pontos conquistados. Na próxima rodada, a Raposa pega o segundo colocado Democrata de Governador Valadares. O jogo acontece no dia 4 de março, às 16h30. Olha só, hoje aqui na tela da NTV você acompanhou um jogão de bola, né? E o Manchester United derrotou o Barcelona, fazendo aí a eliminação do Barça, né? Os gols foram marcados primeiro pelo Lewandowski, né? Que abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. E a virada veio com o volante Fred, né, que é brasileiro, no segundo tempo, ele empatou nos minutos iniciais do segundo tempo, e nessa pressão o Manchester continuou no ataque. Antony, que também é brasileiro, marcou, né, fazendo aí 2-1, portanto, eliminando o Barça aí nessa segunda rodada, esse segundo jogo, né, nesse jogo de volta aí entre Manchester e Barcelona. Daqui a pouco aqui no News, o aumento na produção de lixo durante o Carnaval em Patos de Minas e após reclamações, a nova previsão para a conclusão das obras da Lagoinha. A obra de revitalização da Lagoinha em Patos de Minas, que custa quase R$700 mil, era para ter ficado pronta em novembro do ano passado, mas ainda está em execução. A Prefeitura diz que as condições climáticas atrapalharam o andamento do serviço, mas que a conclusão está próxima. Os trabalhos de intervenções na Lagoinha começaram em 20 de setembro de 2022 e custam R$690 mil. A previsão inicial era que em 60 dias os serviços fossem concluídos, porém 5 meses depois, e essa é a situação.
Enquanto os serviços não são finalizados, moradores e comerciantes do entorno e quem utiliza o espaço da Lagoinha para praticar atividade física reclamam dos transtornos. De acordo com a Prefeitura de Patos de Minas, as chuvas atrapalharam as obras de revitalização, mas que a limpeza do espelho d'água da Lagoinha está dentro do cronograma. O município diz que agora falta apenas uma região para limpeza e os serviços serão executados conforme as possibilidades do solo para suportar o maquinário e as intervenções. O novo prazo estabelecido pela Prefeitura para finalizar a revitalização é no mês que vem, em março. É justamente isso que os moradores querem, né? O término dessa obra, né? Que ela aconteça e entendendo, né? Todas as dificuldades que ocorreram por causa das chuvas aí que atrapalharam a conclusão. Olha, durante o período de carnaval, Patos de Minas registrou 2% de aumento na produção de lixo em comparação ao ano passado. É pouco, né? Mas o que chama a atenção, na verdade, é a dificuldade dos garis na coleta diária dos resíduos. O período do carnaval é também uma das épocas em que mais se produz lixo, em vista da quantidade de eventos realizados na cidade e o alto consumo de produtos diversos. Num comparativo entre 2022 e 2023, houve um aumento de quase 2% na produção de lixo entre sexta e terça-feira de carnaval. Foram 382.320 litros de lixo coletados em 2022 no período de carnaval. Já em 2023, foram 379.520 litros, 7.200 a mais do que no ano passado. Alguns bairros da cidade produzem mais lixo do que os outros. Comparando os dois períodos, 2022 e 2023, teve um acréscimo, mas bastante tímido, né? Vamos dizer assim. Uma diferença aí de 1,85% a mais de lixo coletado no período 2023. O que a gente tem observado, alguns setores eles têm uma produção de lixo maior. Né? A gente observa que na região do Alvorada, região do Sebastião Amorim, tem uma produção maior de lixo, volume maior. Há uma certa dificuldade encontrada pelos garis na hora de coletarem os lixos nas residências, com relação aos itens descartados que oferecem riscos. Muitos se machucam com objetos cortantes, além dos dejetos provocarem atrasos na coleta. Pessoal, às vezes o munícipe ele não preocupa ali com um perfuro cortante, é um vidro quebrado, é uma agulha, né? E não embala ela ali dentro da sacola de lixo. Então o gari coletor ele recolhe aquela sacola, esbarra no corpo dele e acaba perfurando, né? Porque o serviço é bastante dinâmico, né? Bastante ágil, então não tem como o gari coletor às vezes analisar o que realmente tem ali naquele saco de lixo. Ele pega aquele saco de lixo ali e geralmente tem o corte. Quando existe aí, às vezes, um copo quebrado, uma garrafa quebrada, uma agulha, né? A gente teve aí vários acidentes aí no período agora já de 2023. O diretor de operações também pede a colaboração daqueles que descartam o lixo em locais irregulares, o que dificulta bastante o trabalho dos coletores. É um ponto que a gente observa, né, que é a questão de educação mesmo das pessoas, né? Acredito que a maioria tem essa educação, mas alguns que não têm essa educação acabam sujando a cidade, né? E aí a gente observa aí muitos lixos irregulares aí, principalmente na saída da cidade, né? Como você citou, na estrada dos 30 Paus, na estrada sentido Boaçara, né? Então são regiões onde as pessoas acabam jogando lixo ali de forma irregular. E também tem os catadores que às vezes não contribuem, às vezes vão pegar algum material ali naquele container e acaba colocando o lixo para fora e espalhando o lixo. Então a gente conta com a contribuição de todos para que a gente possa fazer uma cidade mais limpa, mais organizada. Todo mundo pode fazer isso para colaborar, né, com o trabalho do outro. O NTV News terminando aqui, volta amanhã às 19 horas. Eu te encontro mais cedo, viu? No 30 Minutos. Obrigado pela companhia, até amanhã.